Eu sou Gil, um cara de 38 anos de São Paulo, que construiu do zero a minha empresa de cibersegurança, a Giltech Soluções Digitais. Comecei como um analista de inteligência militar, daqueles que lidam com informações sensíveis no Exército Brasileiro, e levei isso para o mundo dos negócios. Hoje, protejo bancos e empresas como a Petrobras de ameaças digitais. Meu escritório em casa, no bairro dos Jardins, era simples, uma mesa de madeira maciça e pilhas de relatórios trimestrais. A casa era grande, com piscina e jardim, em um condomínio fechado em Moema, o tipo de lugar que grita sucesso, mas que custou caro no casamento. Eu e Benedita estávamos casados há 15 anos. Ela se queixava das minhas horas extras, da distância emocional, de eu não curtir o momento. Achava que nossa base era sólida o suficiente para aguentar. Pai, me ajuda com o projeto de ciências? Sofia, minha filha de 11 anos, entrou no escritório pulando. Ela tinha os cabelos castanhos ondulados da mãe, e uns olhos castanhos que pareciam ver tudo. Sofia era esperta demais para a idade, captava conversas de adultos como se fosse fácil, e eu me perguntava se ela herdara só a minha mente analítica. Claro, filha, qual o tema? Causa e efeito, ela disse, com um brilho malicioso nos olhos. Como ações pequenas geram consequências grandes. Sorri, sem notar a ironia. Isso é básico na ciência e na vida. Toda ação tem uma reação igual e oposta. Enquanto trabalhávamos, meu celular vibrou com uma mensagem de Benedita, trabalhando até tarde de novo. Não me espere. Era a 5ª vez no mês. O casamento andava tenso. Benedita reclamava das minhas ausências, da falta de emoção. Ela começara terapia com a doutora Carla Mendes, dizendo que precisava se encontrar. Eu apoiei, achando que ajudaria ela a se adaptar à nossa rotina. O que eu não sabia era que Benedita já tinha achado o que procurava: Bruno Lima, um personal trainer de 32 anos, charmoso, bonito, especialista em convencer mulheres ricas de que os maridos não as valorizavam. Pai, às vezes as pessoas mostram quem são de verdade, mas você tem que observar com atenção. Olhei para Sofia, impressionado com o peso das palavras dela. Isso é sábio, filha. Onde aprendeu? Eu observo as pessoas, ela respondeu simples. Vejo padrões, como no seu trabalho de cibersegurança. Você acha as fraquezas antes dos hackers. Exato. Talvez alguém devesse fazer isso com as famílias também. Naquela noite, revisando protocolos para um cliente novo, um banco em Brasília, não conseguia tirar da cabeça que Sofia tentava me alertar. Meu treinamento militar me ensinava a confiar nos instintos, mas a ideia de que minha filha de 11 anos via ameaças que eu ignorei parecia loucura. Benedita chegou quase à meia-noite, dizendo que o jantar com clientes se estendeu. Beijou minha bochecha de leve e foi direto para o quarto. Notei que ela dormia no canto oposto da cama king size, criando uma barreira invisível. Ao trancar a casa, parei na porta do quarto de Sofia. A luz por baixo indicava que ela ainda velava, como eu. Bati de leve. Entra, pai. Ela lia, mas não um livro infantil. Era A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Escolha interessante para a hora de dormir, observei. Conheço o inimigo, Sofia citou. Sun Tzu diz que a excelência suprema é subjugar o inimigo sem luta. E quem é o seu inimigo? Ela me olhou com olhos velhos demais para o rosto. Às vezes o inimigo já está dentro do castelo, pai. Às vezes sempre esteve lá, esperando o momento certo para atacar. Senti um arrepio. Sofia, tem algo que quer me dizer? Ainda não, ela fechou o livro. Mas logo, quando você estiver pronto para ver o que realmente acontece. Naquela noite, deitado olhando o teto, com Benedita respirando ao lado, as palavras de Sofia coavam. O inimigo já está dentro do castelo. Minha mente analítica começou a ligar pontos que eu evitava, as noites longas dela, a distância emocional, o interesse novo por academia, a lingerie cara no armário que ela nunca usou comigo. Mas eu não sobrevivi a operações de inteligência militar nem construí uma empresa bem-sucedida pulando para conclusões. Se havia ameaça à família, eu identificaria metodicamente,
coletaria provas e neutralizaria com precisão. O que não sabia era que Sofia já havia começado isso por mim. A descoberta veio numa terça-feira de março de 2023, entregue com precisão cirúrgica. Acordei cedo para uma chamada com clientes em Tóquio quando meu software de segurança flagrou atividade estranha na rede doméstica. Alguém acessava contas financeiras com as credenciais de Benedita. Primeiro pensei em roubo de dados. Mas os horários contavam outra história. Os acessos coincidiam com as sessões de terapia dela com doutora Carla, mas a geolocalização mostrava login de um apartamento a 20 quilômetros dali, em Pinheiros. Meu treinamento militar ativou. Em vez de confrontar Benedita, iniciei vigilância sistemática. Instalei software discreto nos dispositivos compartilhados e rastrei os movimentos dela. No que descobri na semana seguinte quebrou 15 anos de casamento. Benedita não tinha um caso. Ela orquestrava um roubo calculado, com Bruno Lima. Fotografava documentos financeiros, copiava senhas e preparava para esvaziar as contas. Bruno não era só trainer. Era um golpista com histórico de alvos e mulheres ricas, mas nunca casadas com alguém como eu. Pai, você parece chateado. Sofia notou no café da manhã de sábado. Benedita estava lá em cima, se arrumando para outra sessão de terapia. Só estresse do trabalho, filha. Ela me estudou com aqueles olhos penetrantes. No meu projeto de ciências, aprendi que a melhor defesa é um bom ataque, especialmente quando alguém acha que tem a surpresa. Antes que eu respondesse, Benedita apareceu, casual, mas com uma bolsa de academia grande demais para terapia. Volto tarde, anunciou, evitando meu olhar. A doutora Carla quer tentar algo intensivo hoje. Depois que ela saiu, virei para Sofia. Há quanto tempo você sabe? A máscara de inocência infantil dela caiu. Observo a mamãe há 2 meses. Sei do Bruno. Sei do plano deles. E sei que vão esvaziar suas contas e sumir na próxima terça, enquanto você estiver no Rio para assinar o contrato com a Vale. Senti orgulho e preocupação brigando no peito. Minha filha herdara minhas habilidades analíticas, mas tinha só 11 anos. Sofia, isso não é brincadeira. Essas pessoas são perigosas. Eu sei, ela disse quieta. Por isso me preparei. Preparei como? Sofia pegou o tablet e mostrou uma pasta chamada Operação Checkmate. Dentro, arquivos detalhados sobre Bruno Lima, nome real Bento Santos, histórico criminal, fotos do apartamento dele e provas de outras vítimas. Como você? Aprendi com o melhor, ela sorriu leve. Você me ensinou pesquisa, vulnerabilidades, pensar 3 passos à frente. Só não pensou que eu usaria para proteger a família. Percebi que Sofia investigara sozinha, usando habilidades que impressionariam meus colegas militares. Mais importante, protegia a mim enquanto eu era cego à ameaça. Qual o plano? Perguntei, tratando-a como parceira que ela se tornará. Simples. Deixamos eles acharem que o plano funciona. Deixamos eles levarem o dinheiro, e garantimos que não desfrutem um centavo. Naquela tarde, enquanto Benedita supostamente esvaziava contas com Bruno, eu e Sofia ativamos o contra-ataque. Transferi a maior parte dos ativos para contas seguras que Benedita não acessava, deixando o suficiente nas monitoradas para o roubo parecer bem-sucedido. Sofia reunirá inteligência sobre a rede de Bruno, descobrindo ligações a outros crimes que garantiriam acusações federais. Mas o plano ia além da recuperação. Sofia estudará o padrão dele e viu que ele sempre fugia para um imóvel nas Ilhas Cayman, comprado via empresa de fachada. Ela já contatara a Polícia Federal, fornecendo provas de fraudes interestaduais. O bonito dos criminosos, Sofia explicou revisando a estratégia, é que eles não são tão espertos quanto pensam. Bruno acha que foi cuidadoso, mas deixou rastros digitais por toda parte. No domingo à noite, Benedita voltou com alegria forçada, fingindo esposa amorosa pela última vez. Cozinhou feijoada, minha favorita, sugeriu férias juntos no Carnaval do Rio e me beijou com paixão que parecia desesperada e final. Eu joguei meu papel perfeitamente, deixando-a crer que me enganava.
Mas enquanto ela dormia ao lado na noite final, senti sua determinação fria. Benedita escolhera o caminho. Agora enfrentaria as consequências. Amanhã vai ser interessante, Sofia sussurrou achando-me no escritório tarde da noite. Está pronta? Perguntei à filha. Pai, estou pronta desde o dia que vi a mamãe escolhendo um estranho pela família. A questão é, você está pronto para parar de ser o cara bonzinho e virar o homem que protege o que importa? Olhei para minha filha de 11 anos, brilhante, feroz e leal de um jeito que Benedita nunca fora, e soube que ela tinha razão. Hora de parar de defender. Hora de lembrar a Bruno e Benedita por que ninguém subestima um Oliveira. Segunda-feira chegou com normalidade enganosa. Saí para a viagem ao Rio no horário, beijando Benedita na porta enquanto Sofia observava da cozinha, tablet discreto gravando tudo. Vou sentir sua falta, ela murmurou contra meus lábios, e me espantei como ela fingia esposa amorosa, mesmo traindo. Volto quinta, respondi, sabendo que nunca voltaria a essa versão da vida. Mas não embarquei pro Rio. Dirigi para uma casa segura que mantinha desde os dias militares, um apartamento pequeno em Vila Madalena, registrado em nome de uma empresa. Dali, assisti à armadilha digital. Às 11h47, Benedita acessou a conta corrente principal do apartamento de Bruno. Às 12h15, iniciou transferências de 4,2 milhões de reais para contas preparadas por ele. Às 12h43, sacou 250 mil reais em dinheiro de 3 bancos diferentes. Às 13h30, Benedita Oliveira e Bruno Lima sumiram. O que não sabiam era que Sofia hackeara o celular de Bruno 3 dias antes, instalando o rastreamento que o tornava visível para a Polícia Federal e o Ministério Público. O dinheiro era real, mas cada transação era monitorada, fotografada e logada como prova. Na terça tarde, recebi a ligação esperada. Senhor Oliveira, detetive Marcos Silva, da Polícia Civil de São Paulo. Receio ter notícias ruins sobre sua esposa. Joguei meu papel perfeitamente, o marido chocado, a vítima confusa, o homem cujo mundo desabava. Cortei a viagem de negócios e corri para casa, achando Sofia com a vizinha. Lágrimas nos olhos dela, só em parte falsas. Ela deixou isso, Sofia disse, entregando uma nota na letra de Benedita. Gil, sinto muito acabar assim, mas não aguento mais essa vida. Preciso de algo real, apaixonado. Bruno me faz sentir viva de um jeito que esqueci possível. Sei que dói, mas você ficará melhor sem mim. Cuide da Sofia. Era uma obra-prima de manipulação. Benedita se pintando como mulher seguindo o coração, não o ladra calculista. Mas reconheci o perfil psicológico de Bruno em cada linha. O cara era mestre em fazer vítimas crerem que escolhiam amor sobre dinheiro, enquanto ele as roubava. Pai, Sofia disse quando ficamos sós. Sinto pela mamãe. Sente mesmo? Perguntei, estudando o rosto dela. Sofia pensou sério. Sinto que ela escolheu ser o tipo de pessoa que nos machucaria. Sinto que não foi forte o suficiente para ser a mãe que eu precisava. Mas não sinto que ela se foi, porque agora podemos ser a família que devíamos ser. Naquela noite, ao deitar Sofia, ela me entregou o tablet. Quer ver isso? A tela mostrava a feed ao vivo do apartamento de Bruno, via equipamento de vigilância que Sofia instalara de algum jeito. Benedita e Bruno celebravam o sucesso, contando dinheiro e planejando fuga para Cayman. Como você? Eu disse que os observava. E que aprendi com o melhor. O sorriso de Sofia era afiado como navalha. Bruno ensinou para a mamãe que esposas ricas são alvos fáceis, isoladas e confiantes. O que ele não viu é que essa esposa rica tem uma filha que entende como predadores funcionam. Na tela, Bruno explicava para Benedita como ficariam na baixa por semanas antes de mover o dinheiro offshore. Benedita riu de algo que ele disse, e sentiu o último resquício de amor pela esposa morrer. 3 dias, Sofia disse quieta. Em 3 dias, Bruno sempre faz a jogada final. É quando a PF vai esperar. E se fugirem antes, não podem. Eu garanti isso. A voz dela carregava a satisfação fria que me lembrava de quem era a filha.
Digamos que Bruno terá dificuldades de transporte se tentar sair antes. Quarta de manhã trouxe a primeira rachadura na confiança de Bruno. Seu Porsche não pegava. Água no tanque. O carro reserva, um BMW de uma empresa de fachada, teve problemas nos freios da noite pro dia. E o jatinho particular charterizado para a quinta recebeu denúncia anônima de possível tráfico de drogas, mantendo no chão para a inspeção federal. À tarde de quarta, Bruno estava paranoico e Benedita em pânico. Pelo feed, vi minha esposa de 15 anos desabar ao perceber que trocara a família por um criminoso que talvez não cumprisse promessas. Talvez devêssemos voltar, Benedita sugeriu no feed. Dizer pro Gil que foi erro, que eu tive um colapso. A resposta de Bruno revelou sua natureza verdadeira. Acha que ele te aceita de volta depois de roubar? Acha que aquela pirralha te recebe em casa? Você é minha agora, Benedita. Terminamos do meu jeito. A máscara caiu. O charme de Bruno sumiu, trocado por cálculo frio e violência contida. Benedita finalmente vira o homem que escolhera sobre a família, e a percepção a destruía. Ela fez a escolha, Sofia disse, vendo a mãe chorar na tela. Agora vive com as consequências. Quinta de manhã, recebi a ligação que esperava. Pai, não se preocupe. Eu resolvi. Você só espera. A voz de Sofia era calma, confiante, nada de uma menina de 11 normal. Mas Sofia Oliveira nunca fora normal. O que você fez? Ativei a fase final. Até o fim da noite, Bruno e a mamãe estarão sob custódia federal. Na próxima semana, Bruno enfrentará acusações em 6 estados. E a mamãe, Sofia pausou. A mamãe aprenderá o que custa trair quem te ama. Naquela noite, enquanto esperávamos as peças caírem, olhei para minha filha, brilhante, implacável e leal absoluta, e soube que ela era a parceira que eu precisava pro que viria. A guerra mal começara, e a família Oliveira ia vencer. Sexta de manhã quebrou o mundo de Benedita com precisão de golpe cirúrgico. Ela acordou no apartamento de Bruno vendo agentes federais cercando o prédio. SUVs pretos bloqueando saídas. Pela janela, viu atiradores em telhados vizinhos e soube com certeza que o plano de fuga de Bruno virara prisão. Bruno! Benedita o sacudiu acordado, voz em pânico. Tem PF por toda parte. A transformação dele de amante para predador foi imediata. Sumiu o homem charmoso que a convencera a abandonar a família. No lugar, Bento Santos, criminoso de carreira enfrentando prisão federal perpétua. Isso é culpa sua, ele rosnou, agarrando o braço dela forte o suficiente para machucar. Você disse que seu marido era só um nerd de ti que não revidaria. Gil nem sabe que estamos aqui. Mas a mente paranoica de Bruno já tecia teorias. Ninguém me acha tão rápido sem rastreio desde o início. Seu marido te usou, Benedita. Ele sabia de nós o tempo todo. Enquanto isso, 20 quilômetros dali em Moema, sentei no escritório de casa revisando o cerco da PF em tempo real pela rede de vigilância de Sofia. Minha filha superara expectativas, orquestrando uma queda que impressionaria ex-colegas de inteligência. Como coordenou isso tudo? Perguntei, curioso de verdade com o método dela. Comecei pelos registros financeiros de Bruno, Sofia explicou, abrindo arquivos no tablet. Ele usa uma empresa de gestão em Miami para os negócios offshore. Com acesso ao sistema deles, tracei cada vítima, cada real roubado, cada transferência ilegal. O escopo da investigação dela era impressionante. Sofia ligara Bruno a 23 vítimas em 7 estados brasileiros, contas fraudulentas em 12 países e provas suficientes para promotores federais brigarem por jurisdição. A PF caçava Bruno há 18 meses, Sofia continuou. Mas não o prendiam porque ele mudava identidades e locais. Eu dei um rastreador GPS infalível, registros financeiros provando intenção e evidências digitais para condená-lo 10 vezes. Senti orgulho misturado à preocupação. Sofia, o que você fez é incrível, mas esse nível de planejamento, essa análise, você tem 11 anos. De onde veio isso? A expressão dela ficou séria. Pai, lembra quando a mamãe começou a se afastar no ano passado?
Eu sabia que algo errado, mas você trabalhava tanto que não via. Então comecei a observar, aprender, preparar para o que viesse. Ela abriu outro arquivo, com meses de observações sobre padrões de comportamento de Benedita, registros de chamadas e atividades financeiras. Eu sabia que a mamãe planejava algo grande. Só não soube que era roubo até hackear as mensagens dela 3 meses atrás. Uma vez vendo as conversas com Bruno, percebi que lidávamos com um criminoso profissional, não só caso. Estudei o trabalho da filha, reconhecendo o pensamento tático rival ao meu. Você protegeu essa família por meses. Alguém tinha que fazer, ela respondeu simples. E sabia que se contasse cedo, você tentaria salvar a mamãe em vez de pará-la. O feed ao vivo do apartamento de Bruno mostrou agentes da PF arrombando a porta com eficiência treinada. Bruno tentou fugir, mas achou saídas bloqueadas. Benedita, ainda de pijama, caiu de joelhos enquanto agentes gritavam ordens e sacavam armas. Benedita Oliveira, Bento Santos, vocês estão presos por fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e transporte interestadual de fundos roubados, anunciou o agente líder. O ato final de covardia de Bruno foi apontar Benedita e alegar que ela arquitetara tudo. Ela planejou. Tinha acesso às contas. Sabia as senhas do marido. Eu só ajudava ela a começar vida nova. O rosto de Benedita empalideceu ao ver Bruno a sacrificando para se salvar. O homem por quem trair a família jogava para os lobos sem hesitar. Não é verdade, Benedita gritou. Bruno planejou tudo. Ele me disse como acessar as contas. Ele armou as transferências. Mas os agentes ouviram isso 1000 vezes. Lera o padrão de manipulação de Bruno, estudado seu método de fazer vítimas se sentirem cúmplices na própria ruína. Os protestos de Benedita só confirmavam o que as provas já provavam. Ela era mais uma marca jogada espertamente. Meu celular tocou com o fim da prisão. O ID mostrava o número de Benedita. Mas a voz dela era irreconhecível, entre lágrimas e pânico. Gil, por favor, me ajuda. Isso é erro. Bruno me obrigou. Nunca quis te machucar. Eu te amo. Amo a Sofia. Só me confundi. Benedita, minha voz era a calma perfeita. Você esvaziou nossas contas e sumiu com um criminoso. Isso não é confusão. É roubo. Mas você não entende. Blake disse. Bruno é golpista que te mirou achando fácil manipular. Infelizmente para vocês dois, ele errou sobre nossa família. A ligação acabou com os soluços de Benedita ecoando. Não senti satisfação no sofrimento dela, só certeza fria de justiça servida. Ela vai pra cadeia, né? Sofia perguntou, vendo a cobertura noticiosa das prisões. Sim, acusações federais desse porte levam a 20 anos. Sofia sentiu pensativa. Bom. As pessoas precisam entender que há consequências para trair quem te ama. Naquela noite, ao deitar Sofia, ela me entregou uma pasta final da investigação. O que é isso? As outras vítimas de Bruno. Nomes, endereços, valores roubados. Achei que elas quisessem o dinheiro de volta. Dentro, perfis detalhados de 23 mulheres que Bruno roubara nos últimos 5 anos. Sofia rastreara locais atuais, documentara perdas e preparara pacotes de provas para ajudar promotores a recuperar ativos. Você quer devolver o dinheiro? É o certo, Sofia disse simples. Além disso, no julgamento de Bruno, precisamos delas como testemunhas. Devolvendo, garantimos cooperação. Olhei para minha filha de 11 anos e soube que ela entendia a justiça de um jeito que impressionaria juízes do STF. Sofia não parara um crime. Arquitetar a solução completa que curaria o dano de Bruno enquanto garantia que ele nunca mais machucasse ninguém. Estou orgulhoso de você, disse quieto. Somos um bom time, ela respondeu. Mas isso não acabou. Bruno tem aliados por aí, e a mamãe vai tentar acordo com promotores. Precisamos estar prontos para o que vier. Beijei a testa dela e apaguei a luz. Mas o sono não veio fácil. Sofia tinha razão. Essa guerra estava longe de acabar.
Benedita e Bruno foram pegos, mas a derrota deles era só o começo de batalha maior. Amanhã, o trabalho real começaria. O circo da mídia começou ao amanhecer. Carros de reportagem alinhavam a rua fora de casa. Repórteres enfiavam microfones em quem se aproximasse. A história tinha tudo para vender: executivo rico de ti, esposa infiel, golpista charmoso e dinheiro roubado para financiar uma cidade pequena. Senhor Oliveira, comenta a prisão da esposa? Há quanto sabia do caso? Se sente culpado por ignorar sinais? Ignorei todos, focando no problema maior, a rede criminosa de Bruno. A investigação de Sofia revelara que ele não agia sozinho. Era parte de operação sofisticada mirando famílias ricas pelo Brasil. Pai, problema, Sofia anunciou, entrando no escritório com um tablet. Bruno saiu sob fiança. Meu sangue gelou. Juízes federais raramente liberam réus de risco de fuga com décadas de cadeia pela frente. Alguém pagou fiança de 10 milhões de reais via empresa de fachada. A mesma que possui 6 imóveis que Bruno usava como casas seguras. Sofia abriu o diagrama financeiro complexo mostrando conexões de Bruno à organização maior. No centro, um homem chamado Domingos Ferreira, investidor rico que usava golpes românticos de Bruno para identificar alvos de alto valor para crimes mais sofisticados. Bruno não roubava só dinheiro, Sofia explicou. Reunirá inteligência para a organização de Ferreira. Eles miravam executivos de TI, caçando vulnerabilidades de cibersegurança e segredos corporativos. Estudei os arquivos, reconhecendo sofisticação tática de operação de inteligência profissional. Queriam acesso à minha empresa. Exato. O grupo de Ferreira especializa em espionagem industrial. Usam golpes românticos para se aproximar de executivos, depois alavancam relações para acessar dados sensíveis. As implicações eram enormes. Benedita não traíra só o casamento. Involuntariamente, participará de plano para roubar segredos comerciais da Giltech. Minha empresa protegia redes sensíveis no Brasil, como sistemas bancários e comunicações governamentais. Acesso aos meus sistemas poderia comprometer segurança nacional. Sofia, isso é maior que pensávamos. Precisamos contatar a PF agora. Já feito, ela respondeu, mostrando o thread segura com o agente Ricardo Lopes, investigador principal do caso de Bruno. Enviei tudo sobre a rede de Ferreira há 1 hora. Olhei para a filha atônito. Você contata agentes federais desde a semana passada. O agente Lopes ficou impressionado com minha análise das operações de Bruno. Ele disse que tenho capacidades analíticas excepcionais para a idade. Antes que respondesse, meu telefone seguro tocou. ID bloqueado, mas a voz eu reconheci dos dias militares. Gil, General Paulo Torres, da BIM. Precisamos conversar. 20 minutos depois, o General Torres sentou na sala, revisando arquivos de Sofia com preocupação crescente. Eu servirá sob ele na última missão, e sua presença significava que a situação escalara além da Polícia Civil. A investigação da sua filha desenterrou algo que rastreávamos há 2 anos, Torres explicou. A organização de Ferreira mira contratantes de defesa e firmas de cibersegurança pelo país. Já comprometeram pelo menos 12 empresas com acesso a redes governamentais classificadas. Sofia se animou. Quantas pessoas na rede deles? Estimamos 47 operativos em 15 estados. Bruno era só um recrutador em operação muito maior. Senti o peso familiar de responsabilidade de segurança nacional nos ombros. O que precisam de nós? Ferreira acha que a prisão de Bruno foi azar. Não sabe que identificamos toda a organização. Queremos usar sua empresa como isca para atraí-lo ao aberto. De jeito nenhum, disse imediato. Não coloco Sofia em risco. Pai, ela interrompeu. E se eu pudesse ajudar? De verdade, não só assistindo de longe. O General Torres estudou Sofia com expressão que usará para avaliar ativos de inteligência militar. Você demonstrou habilidades excepcionais para a idade. Como se sentiria trabalhando com nossa divisão de cyber para pegar esses criminosos? Comecei a objetar, mas Sofia já sentia entusiástica. O que eu faria?
Montaríamos ambiente controlado para você monitorar comunicações de Ferreira enquanto preparamos a armadilha. Suas capacidades analíticas ajudariam a prever movimentos dele antes de fazê-los. É perigoso demais, insisti. Pai, essas pessoas usaram a mamãe para destruir nossa família e roubar seu trabalho vitalício. Agora ameaçam segurança nacional. Não podemos nos esconder e torcer que outro pare eles. O general Torres assentiu aprovador. Ela tem razão, Gil. Sua filha já se provou mais efetiva que metade dos meus analistas. Podemos usar a ajuda dela e garantiremos segurança total na operação. Naquela tarde, Sofia se viu em instalação segura da ABIN, trabalhando com agentes federais e especialistas em inteligência militar. Sua liberação temporária de segurança era inédita para alguém da idade, mas resultados falavam por si. Ferreira planeja algo grande, Sofia anunciou após 3 horas analisando comunicações interceptadas. Ele acelera o cronograma porque a prisão de Bruno o assustou. O agente Lopes se debruçou no ombro dela para estudar dados. Que aceleração? Ele ordena a rede toda ativar simultaneamente. Todo alvo cultivado, toda empresa mirada. Movem para a fase final em 72 horas. A expressão do general Torres escureceu. Isso não é mais espionagem industrial. É guerra econômica. Sofia continuou analisando fluxos de dados, dedos voando em teclados múltiplos enquanto rastreava comunicações entre dezenas de operativos criminosos. Tem mais. Ferreira planejava eliminar Bruno o tempo todo. Nunca pretendia que ele sobrevivesse à operação. O que quer dizer? Perguntei. Sofia abriu série de mensagens codificadas entre Ferreira e seu tenente, agente Marcos Silva. Planejam fazer a morte de Bruno parecer suicídio na prisão. Ferreira não pode arriscar Bruno testemunhar sobre a organização maior. A sala silenciou enquanto todos processavam. Bruno não era só golpista. Era um homem morto andando, e só a investigação de Sofia desenterrar o cronograma do assassinato dele. Precisamos agir rápido, decidiu o general Torres. Sofia, quanto tempo para rastrear localização de Ferreira? Me dê em 30 minutos, ela respondeu, já puxando novos fluxos de dados. E pai, quando isso acabar, vamos precisar conversar sério sobre meus planos de carreira futuros. Olhei para minha filha de 11 anos, coordenando casualmente com agentes federais para parar a ameaça de segurança nacional, e soube que a dinâmica familiar mudará para sempre. Sofia Oliveira não era só minha filha mais. Era minha parceira em guerra que mal começava. O complexo de Ferreira nas montanhas de Petrópolis era fortaleza disfarçada de retiro de luxo. A infiltração digital de Sofia revelara operação sofisticada, segurança 24 horas, comunicações criptografadas e armamento para resistir exército pequeno. Mas também revelara a fraqueza dele, arrogância. Ele acha intocável, Sofia explicou pro time tático na central móvel da BIM. Ferreira crê sua rede sofisticada demais para penetração policial. Nunca considerou que uma menina de 11 anos o superaria nos sistemas de segurança. O general Torres estudou esquemáticos do complexo que Sofia montara de imagens de satélite e hacks de feeds de segurança. Qual estratégia de entrada? Não precisamos de entrada, Sofia respondeu com um sorriso que faria Santos orgulhoso. Vamos fazer Ferreira vir até nós. O plano dela era elegante na simplicidade. Em vez de assaltar a fortaleza, usariam a paranoia dele contra si. Sofia identificara padrão nas comunicações de Ferreira. Quando se sentia ameaçado, tentava eliminar a ameaça por ação direta, não retirada estratégica. A organização de Ferreira depende de segredo e desvio, ela explicou. Se o forçarmos ao aberto, fazendo escolher entre proteger a rede e si mesmo, ele escolhe si sempre. Senti orgulho e terror vendo minha filha orquestrar a operação federal. O que exatamente planeja fazer? Os dedos de Sofia dançaram no teclado, iniciando ataque cibernético sofisticado contra a rede de comunicações de Ferreira. Vou fazer ele crer que Bruno coopera com a PF. Que Bruno revela tudo sobre a organização em troca de pena reduzida. Em minutos, Sofia fabricara provas convincentes de cooperação suposta de Bruno,
transcrições de interrogatório vazadas, declarações de testemunhas falsificadas e documentos federais alterados mostrando Bruno transferido para a custódia protetora. Ferreira vai entrar em pânico, Sofia continuou. Tentará eliminar Bruno antes de testemunhar, o que significa sair do complexo e se expor para a captura. O agente Lopes assistiu a decepção se desenrolar com admiração profissional. Você ou força escolher entre captura certa depois e possível agora. Exato. E o perfil psicológico de Ferreira sugere que ele sempre opta por ação imediata sobre estratégia paciente. A armadilha funcionou mais rápido que esperado. Em 2 horas da inteligência fabricada de Sofia atingindo a rede de Ferreira, comunicações explodiram em atividade pânica. Ele mobilizava toda a organização para o que crer a resgate e eliminação de Bruno. Ele se move, anunciou o general Torres, monitorando feeds de satélite do complexo. 12 veículos, cerca de 30 operativos. Rumam pro centro de detenção federal onde Bruno está preso. Mas Bruno não estava mais no centro. Agindo na recomendação de Sofia, fora transferido para a instalação segura 80 quilômetros dali. Enquanto agentes federais preparavam emboscada elaborada no local suposto. Isso é genial ou catastrófico, murmurei, vendo dezenas de agentes tomarem posições ao redor do centro. É genial, Sofia respondeu confiante. Ferreira caminha para a armadilha porque não concebe alguém superá-lo. A arrogância é a fraqueza dele. Às 15h47, o comboio de Ferreira se aproximou do Centro Federal, armado pesado e esperando resistência mínima. Em vez, acharam cercados por agentes federais, pessoal militar e armamento para acabar com a empresa criminosa permanentemente. O tiroteio durou 17 minutos. Quando a fumaça clareou, Ferreira estava preso. 6 operativos mortos, o resto enfrentando acusações federais que os manteriam na cadeia para o próximo século. Mas a vitória de Sofia veio com complicação inesperada. Pai, problema, ela anunciou, monitorando feeds noticiosos da estação móvel. Os advogados da mamãe alegam que ela foi vítima relutante da organização de Bruno. Dizem que foi coagida e manipulada, que nunca quis cometer crimes. Meu queixo travou. Mesmo presa, Benedita tentava manipular o sistema, se pintando como vítima em vez de aceitar responsabilidade pelas escolhas. A mídia compra isso, Sofia continuou, mostrando cobertura que pintava Benedita como dona de casa suburbana vítima de organização criminosa sofisticada. Chamam ela de esposa mais enganada do Brasil e sugerem simpatia em vez de processo. Os advogados dela podem fazer colar? A análise de Sofia era completa e deprimente. Talvez. Bruno morreu. Ferreira mandou matar na prisão ontem. Pareceu suicídio, como previmos. Sem testemunho de Bruno, advogados de Benedita podem alegar manipulação psicológica para participação. Estudei a análise legal que Sofia preparara, reconhecendo possibilidade de Benedita escapar consequências sérias pela traição. A mulher que tentará destruir a família poderia andar livre se pintando como vítima. Tem mais, Sofia disse quieta. Os advogados da mamãe querem nos encontrar. Propõem acordo. Que acordo? Benedita testemunha contra a organização de Ferreira em troca de pena reduzida. 2 anos no máximo, talvez 18 meses com bom comportamento. E Sofia pausou, claramente lutando com emoção. Querem visitas supervisionadas comigo. Fúria cresceu no peito. De jeito nenhum. Pai, preciso ouvir o que oferecem. Não porque queira ver a mamãe, mas para entender o que lhe damos legalmente. Naquela noite, eu e Sofia sentamos frente à equipe de defesa de Benedita em sala de conferência estéril. Benedita parecia exausta, roupas de grife trocadas por uniforme laranja, cabelo perfeito frouxo e sujo. Gil, graças a Deus, ela começou, lágrimas escorrendo. Sei como parece, mas nunca quis isso. Bruno me manipulou. Convenceu que você não me amava mais. Eu era vulnerável e burra, mas nunca quis machucar você ou Sofia. A resposta de Sofia foi precisa como bisturi. Mamãe, você fotografou documentos financeiros do pai, copiou senhas e transferiu quase 5 milhões para a organização criminosa. Isso não é manipulação.
É participação ativa em roubo. A advogada de Benedita, mulher bem vestida chamada Clara Jornada, interveio rápido. Sofia, entendemos sua raiva, mas sua mãe foi vítima de manipulação psicológica sofisticada. Ela crê estar deixando o casamento infeliz, não cometendo crime. Os registros financeiros dizem o contrário, Sofia respondeu, produzindo tablet com análise detalhada das ações de Benedita. Mamãe acessou contas do pai 17 vezes em 3 meses. Pesquisou saldos, limites de transferência e protocolos de segurança. Isso não foi impulsivo. Foi planejamento sistemático. Vi minha esposa desabar enquanto Sofia destruía metodicamente a estratégia de defesa. Benedita subestimar a filha como subestimar o marido. O acordo sai da mesa, anunciei, me levantando para sair. Benedita enfrentará consequências totais das escolhas. Caminhando para a saída, a voz desesperada de Benedita nos seguiu. Sofia, por favor. Sou sua mãe. Não deixa seu pai te virar contra mim. Sofia parou e virou, rosto de 11 anos mostrando sabedoria além dos anos. Mamãe, você me virou contra você no dia que escolheu um estranho pela família. Seu pai não precisou fazer nada além de me amar incondicionalmente enquanto você planejava nos abandonar. O caminho de volta foi quieto até Sofia falar. Pai, preciso te contar algo. O motivo de rastrear Bruno tão bem. De saber coordenar com a PF. O que é? Estive em contato com o avô Oliveira. Meu pai fora agente da BIM por 30 anos antes de se aposentar quieto em Minas Gerais. Eu tinha contato limitado com ele, crendo que o mundo dele era perigoso para a família. O vovô me ensina coisas. Técnicas de análise, métodos de investigação, pensar como oficial de inteligência. Ele disse que nossa família tem responsabilidade de proteger o que importa, e às vezes isso significa lutar guerras que outros não veem. Senti peças se encaixando. As habilidades sofisticadas de Sofia, pensamento tático, capacidade de coordenar com agências federais. Ela fora treinada por um dos oficiais de inteligência mais experientes da história brasileira. Há quanto isso rola? Desde os 9 anos. Vovô disse que eu tinha mente para isso e que um dia a família poderia precisar de alguém que lutasse nas sombras. Percebi que meu pai preparara Sofia exatamente para esse tipo de guerra. Entendendo ameaças que eu mesmo fora ingênuo para ver. Você se arrepende? Perguntei à filha. Sofia pensou sério. Me arrependo que a mamãe fez escolhas que me forçaram a virar isso tão jovem. Mas não me arrependo de proteger nossa família. E não me arrependo de aprender que às vezes amor significa estar disposto a lutar pelos que importam. Ao entrarmos na garagem, olhei para minha filha de 11 anos e soube que ela não era mais criança. Sofia Oliveira se tornará algo mais, protetora, estrategista e minha aliada mais confiável em um mundo mais perigoso que imaginara. A guerra acabava, mas a educação e sobrevivência de Sofia mal começavam. 6 meses depois, o Fórum Federal em São Paulo fervia com atenção midiática enquanto se aproximava a audiência de sentença de Benedita Oliveira. Apesar dos melhores esforços dos advogados, as provas montadas por Sofia provaram insuperáveis. Benedita enfrentava 15 anos de prisão federal por fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e conspiração. Sentei na galeria com Sofia, vendo minha esposa de 15 anos aprender o preço da traição. Benedita envelhecera dramaticamente na prisão. Roupas de grife e penteados profissionais trocados pela dura realidade da custódia federal. Senhor Oliveira, a promotora, assistente do MPF Suzana Bandeira, se aproximou no intervalo. Queria agradecer pessoalmente a você e Sofia. Sua investigação e cooperação foram instrumentais para desmantelar toda a organização de Ferreira. O trabalho de Sofia fora extraordinário. Sua análise levará à prisão de 43 operativos em 12 estados, recuperação de mais de 150 milhões de reais em ativos roubados e proteção de dezenas de vítimas potenciais. A PF oferecerá a posição de consultoria a ela aos 18 anos. Honra inédita para alguém mau no ensino fundamental. Como está aguentando? A promotora Bandeira perguntou direto a Sofia. Estou bem, Sofia respondeu com confiança calma que virara marca registrada.
Justiça atrasada não é justiça negada se finalmente servida a direito. Quando a corte reconvocou, o juiz Orlando Trão revisou o caso de Benedita com evidente desgosto. Apesar de testemunhas de caráter e avaliações psicológicas alegando manipulação, as provas contavam outra história. Senhora Oliveira, o juiz Trão começou, sua defesa argumenta que você foi vítima de manipulação sofisticada. No entanto, as evidências mostram planejamento cuidadoso, roubo sistemático e participação consciente em atividade criminal por meses. Benedita começou a chorar enquanto o juiz continuava, mas Sofia o assistiu passiva. Me perguntei se minha filha sentia tristeza vendo a destruição da mãe, mas a expressão de Sofia não revelava nada. A corte sentencia Benedita Oliveira a 12 anos de prisão federal, seguidos de 3 anos de liberdade supervisionada. Você também pagará restituição de 4,2 milhões de reais mais juros e custos judiciais. Benedita desabou, soluços ecoando no tribunal. Sua mãe, Dona Mildred Costa, gritou da galeria, mas Sofia permaneceu impassível pelo drama familiar ao redor. Ao sairmos do fórum, a mãe de Benedita nos confrontou no estacionamento. Você destruiu ela! Mildred gritou. Benedita cometeu um erro, e você virou essa criança contra a própria mãe. Sofia avançou antes que eu respondesse. Vovó, a mamãe não cometeu um erro. Fez centenas de decisões calculadas para roubar da nossa família e nos abandonar por um criminoso. Eu não virei contra ela. Ela ganhou minha oposição pelas escolhas. Mildred olhou para a neta com confusão e dor. Sofia, você é só uma menininha. Não entende relações adultas, como o casamento pode ser complicado. Eu entendo que lealdade importa, Sofia respondeu firme. Entendo que quando alguém mostra quem é, você deve acreditar. E entendo que ações têm consequências, mesmo quando doem. Naquela noite, achei Sofia no meu escritório revisando relatórios financeiros da Giltec. Sua liberação temporária de segurança levará a vários contratos governamentais, e o valor da empresa triplicara nos últimos 6 meses. Algum arrependimento? Perguntei, sentando na cadeira ao lado. Sofia pensou com habitual minuciosidade. Me arrependo que a mamãe não foi a pessoa que precisávamos. Me arrependo que escolheu destruição sobre crescimento, traição sobre lealdade, mas não me arrependo de pará-la. Ela abriu o artigo noticioso sobre a morte de Bruno na prisão. Oficialmente suicídio, mas claramente orquestrado pela organização de Ferreira. Bruno achou que era esperto o suficiente para jogar com todos, Sofia continuou. Manipulou a mamãe para crer que escolhia amor sobre dinheiro, quando na verdade escolhia roubo sobre família, mas ele nunca viu que era descartável para Ferreira como a mamãe era para ele. Estudei a análise da filha, reconhecendo o pensamento estratégico frio que a tornará tão efetiva contra inimigos. A PF quer acelerar meu cronograma de consultoria, Sofia anunciou. O agente Lopes acha que posso ajudar em casos de crimes financeiros e manipulação familiar. Você tem 11 anos, Sofia. Deveria se preocupar com lição de casa e amizades, não investigações federais. O sorriso de Sofia carregava a maturidade que partia meu coração. Pai, parei de ser uma menina normal de 11 no dia que soube que a mamãe planejava destruir nossa família. Não posso voltar à inocência. Só posso escolher como usar o que aprendi. 3 semanas depois, recebi visitante inesperado. O general Torres chegou em casa num sábado à tarde, roupas civis mais porte de oficial militar de carreira. Ela está por aí? Perguntou. No quarto, provavelmente projetando novos protocolos de segurança ou analisando padrões de crime internacional, respondi. Quando Sofia se juntou, a expressão do general Torres era séria. Tenho proposta para vocês dois. O Departamento de Defesa cria programa novo de consultoria civil para mentes analíticas excepcionais. Gostaríamos que Sofia participasse. Que participação? Perguntei suspeito. Nada perigoso, Torres assegurou. Sofia trabalharia com nossos analistas em padrões de crime financeiro, ajudaria a identificar ameaças a contratantes de defesa e auxiliaria avaliações de cibersegurança, tudo de instalações seguras com supervisão adequada. Os olhos de Sofia brilharam de interesse.
Eu ajudaria a proteger outras famílias como a nossa? Exato. A organização de Ferreira foi só exemplo de como criminosos miram famílias e corporações bem-sucedidas. Precisamos de gente que pense como eles, identifique padrões antes de agirem. Olhei para a filha, reconhecendo a excitação pela oportunidade. Sofia achará vocação na interseção de justiça e análise, e negar isso seria como engaiolar pássaro feito para voar. Meio período só, negociei, e Sofia mantém escola normal e atividades sociais. Claro, Torres concordou. Queremos desenvolver habilidades dela, não consumir a infância. Naquela noite, ao deitar Sofia, ela me entregou carta que escrevera mas nunca enviará. O que é isso? Carta para mamãe. Escrevi após a sentença, mas acho que nunca enviarei. Li a carta, achando sabedoria que me humilhava. Mamãe, espero que um dia entenda que não escolhi o pai sobre você. Escolhi lealdade sobre traição, verdade sobre engano, família sobre egoísmo. Você me ensinou lições importantes, só não as que pretendia. Mostrou que amor sem lealdade é só manipulação, que promessas sem compromisso são mentiras, e que família significa lutar um pelo outro, não contra. Te perdoo por não ser forte o suficiente para ser a mãe que precisei. Mas nunca esquecerei a lição sobre custo da traição. Talvez um dia tenhamos relação de novo, mas terá que ser construída em honestidade dessa vez, e não sei se você é capaz desse crescimento. Amo quem você poderia ter sido, e lamento pela família que poderíamos ter tido. Mas me orgulho da família que o pai e eu construímos das cinzas das suas escolhas. Entreguei a carta de volta, garganta apertada de emoção. Isso é incrivelmente maduro, filha. Aprendi com o melhor, Sofia respondeu, ecoando palavras de meses atrás com implicações diferentes. Você me ensinou que amor significa proteger quem importa. Mesmo quando duro, mesmo quando dói. Ao apagar as luzes, a voz de Sofia me seguiu na escuridão. Pai, vamos ficar bem. O que vier depois, enfrentamos juntos. Eu acreditei nela. Sofia Oliveira provará capacidade de coisas extraordinárias, e nossa parceria crescerá mais forte por provações que destruiriam família mais fraca. A guerra acabava, mas nosso futuro mal começava. Um ano após a sentença de Benedita, recebi ligação que mudou tudo. Benedita fora atacada na prisão federal, espancada tão severamente que passará 3 semanas em unidade médica. O ataque não fora aleatório. Orquestrado por associados de Ferreira buscando vingança pela cooperação dela com promotores federais. Ela pede para te ver, explicou o agente Lopes numa ligação criptografada. A diretora acha que ela pode ter informação sobre ameaças restantes à família. Achei Benedita em ala segura da Unidade Médica Federal, rosto ainda marcado pelo assalto. A mulher que outrora comandava a tensão pela beleza agora parecia frágil e quebrada. Obrigada por vir, ela sussurrou. Voz rouca do tubo de respiração removido recentemente. O agente disse que você tinha informação sobre ameaças. O riso de Benedita foi amargo. Sempre direto ao ponto. Esqueci como sua mente funciona eficiente. Ela se esforçou para sentar, contorcendo de costelas quebradas. Gil, há coisas sobre a organização de Ferreira que nunca contei para os promotores. Coisas que colocam você e Sofia em perigo. Que coisas? Ferreira não corria só golpes financeiros. Vendia inteligência para governos estrangeiros, segredos corporativos para concorrentes, informação pessoal para quem pagasse. Protocolos de segurança da sua empresa, lista de clientes, contratos governamentais. Tudo comprometido pelo meu acesso. Senti pavor frio no estômago. Quanto você deu? Tudo o que pediram, Benedita respondeu, lágrimas escorrendo pelo rosto danificado. Achava que provava amor por Bruno, mostrando compromisso com o nosso futuro. Não entendia que vendia infraestrutura de cibersegurança do país. As implicações eram estarrecedoras. A Giltech protegia sistemas de infraestrutura crítica, redes financeiras e comunicações governamentais. Se serviços de inteligência estrangeiros hostis tivessem acesso aos protocolos meus, segurança nacional estava comprometida em escala massiva. Tem mais, Benedita continuou.
Ferreira tinha planos de contingência. Se a organização fosse comprometida, arranjava retaliação contra famílias de quem cooperasse com lei. Sofia está em perigo, Gil. Eles sabem do papel dela em expor a rede. Naquela noite, nossa casa virou fortaleza. Agentes federais montaram perímetro de segurança enquanto Sofia trabalhava com analistas da BIM para avaliar o escopo da violação de inteligência. É pior que a mamãe descreveu, Sofia anunciou, estudando comunicações interceptadas de ativos de inteligência estrangeiros conhecidos. Usaram protocolos de segurança do pai para penetrar redes aliadas em 3 continentes. O general Torres chegou em horas, trazendo especialistas em segurança extras e expressão sombria. Olhamos falha de inteligência catastrófica em potencial. Todo o sistema que a empresa do Gil protegeu pode estar comprometido. A análise de Sofia revelou o escopo total da operação de Ferreira. Usando informação roubada de Benedita, serviços estrangeiros ganharam acesso a redes de comunicação militar, protocolos de sistemas financeiros e controles de infraestrutura em nações aliadas múltiplas. Precisamos assumir todo o protocolo comprometido, Sofia reportou. O pai terá que reconstruir metodologia inteira da empresa do zero. Mas Sofia identificara a oportunidade. Os serviços estrangeiros acham ter acesso permanente aos nossos sistemas. Não sabem que identificamos a violação. Podemos alimentar informação falsa, usar coleta de inteligência deles contra eles mesmos. Reconheci brilho tático da sugestão de Sofia. Operação clássica de agente duplo, mas via cibersegurança em vez de ativos humanos. O que propõe? Perguntou o general Torres. Deixamos eles crerem que o acesso ainda é secreto enquanto alimentamos desinformação cuidadosa, explicou Sofia. Protocolos de segurança falsos que na verdade aumentam proteção, relatórios de vulnerabilidade falsos que os levam longe de fraquezas reais, informação de clientes fabricada que ajuda serviços aliados a identificar ativos hostis. É justiça poética, Sofia observou numa sessão de planejamento. A mamãe tentou usar o trabalho do pai para roubar da família. Agora usamos traição dela para proteger o país. Mas a operação requeria elemento final. Cooperação contínua de Benedita. Apesar de tudo o que fizera, Benedita era a única que podia fornecer detalhes autênticos sobre métodos de comunicação e protocolos de inteligência de Ferreira. Preciso vê-la de novo, disse pro general Torres. Se vamos fazer isso funcionar, Benedita tem que participar ativamente da decepção. O segundo encontro com Benedita foi diferente. Em vez de quebrada e suplicante, ela parecia focada e determinada. O ataque na prisão finalmente mostrará consequências reais das escolhas dela. Quero ajudar, ela disse antes que eu falasse. Não porque ache que reduzirá minha sentença ou ganhará perdão, mas porque preciso consertar o que quebrei. Estudei o rosto da esposa, procurando sinais de manipulação ou motivação egoísta. Em vez, vi algo inesperado. Remorso genuíno e determinação para emendar. É perigoso, avisei. Se associados de Ferreira perceberem que você trabalha ativamente contra eles, tentarão te matar. Vão tentar de qualquer jeito, Benedita respondeu pragmática. Pelo menos assim, minha morte pode servir propósito. A voz de Sofia veio pelo fone de ouvido. Eu monitorava a conversa de instalação segura próxima. Pai, indicadores de estresse psicológico dela sugerem honestidade. A mamãe finalmente aceita a responsabilidade em vez de buscar simpatia. Nos 8 meses seguintes, Benedita se tornou ativo na operação de contra-inteligência. De sua instalação federal segura, forneceu detalhes sobre métodos de Ferreira, ajudou a criar inteligência falsa convincente e manteve contato com ativos estrangeiros restantes que creram ela ainda fonte comprometida. A operação superou expectativas. Serviços estrangeiros gastaram milhões em informação inútil enquanto coleta real de inteligência era comprometida por protocolos que creram vulneráveis. Vários agentes estrangeiros hostis foram identificados e neutralizados, e sistemas de infraestrutura crítica tornaram-se mais seguros que nunca. Mas sucesso veio com custo pessoal. Trabalhar perto de Benedita me forçou a confrontar que minha esposa não era só vítima ou vilã. Era pessoa complexa que fizera escolhas catastróficas e agora tentava reconstruir integridade do nada.
Você ainda a ama? Sofia perguntou uma noite revisando relatórios de operação. Considerei a pergunta com cuidado. Amo a pessoa que ela poderia ter sido. Lamento pela família que deveríamos ter tido, mas não posso amar alguém que escolheu trair quem mais confiava nela. Sofia sentiu pensativa. É justo. Amor deve ser ganho por ações, não assumido por relações. 6 meses depois, a operação de contra-inteligência concluiu com sucesso inédito. Serviços estrangeiros alimentados com tanta desinformação que entendimento inteiro das capacidades de cibersegurança brasileiras estava fundamentalmente errado. Várias nações hostis reestruturaram programas de guerra cibernética baseados em inteligência fabricada, na verdade tornando seus sistemas mais vulneráveis à penetração brasileira. A cooperação de Benedita foi essencial para o sucesso, mas veio com preço. 2 semanas após o fim da operação, ela foi achada morta na cela, oficialmente suicídio, mas claramente orquestrado por associados restantes de Ferreira. Não senti luto pela morte de Benedita. Só sensação oca de justiça finalmente servida. A reação de Sofia foi mais complexa. Ela morreu tentando consertar o que quebrou. Sofia observou no memorial de Benedita, atendido só por mim, Sofia e poucos agentes federais que trabalharam com ela. Isso não apaga a traição, mas significa algo. Olhei para minha filha de 13 anos, agora consultora oficial de múltiplas agências federais e reconhecida como uma das mentes analíticas mais dotadas nos serviços de inteligência brasileiros. Acha que ela achou redenção? Sofia considerou a pergunta com a habitual minuciosidade. Acho que achou propósito. Se isso é o mesmo que redenção, não sei, mas morreu protegendo nossa família em vez de traí-la. Isso tem que contar para algo. Ao dirigirmos para a casa do cemitério, soube que nossa guerra finalmente acabava. A organização de Ferreira fora desmantelada. Ameaças estrangeiras neutralizadas, e Benedita pagará preço máximo pelas escolhas. O custo fora enorme. Nossa família, a vida de Benedita, anos de perigo e conflito. Mas sobrevivemos, crescemos mais fortes e emergimos como protetores em vez de vítimas. Sofia não era mais a criança inocente de 2 anos atrás. Mas se tornará algo mais valioso, guardiã capaz de proteger o que mais importava. A guerra acabará. Agora podíamos construir o futuro que lutáramos para proteger. 2 anos após a morte de Benedita, eu estava na sede da Giltec em São Paulo, vendo Sofia apresentar análise de cibersegurança para a sala cheia de oficiais do Ministério da Defesa. Aos 15, ela era a consultora mais jovem na história do departamento, e sua reputação para identificar ameaças que escapavam a análises tradicionais tornará seus serviços indispensáveis. A beleza da guerra moderna, Sofia explicava para os oficiais reunidos, é que é lutada por gente comum que nem sabe que são soldados. Toda postagem em rede social, toda transação financeira, toda relação familiar vira munição potencial nas mãos erradas. Me espantei com a transformação da filha. Sofia crescerá em jovem brilhante que entendia a interseção de psicologia humana e segurança nacional melhor que oficiais com décadas de experiência. Sua infância fora roubada pela traição de Benedita, mas ela transformará essa perda em vocação que protegia incontáveis outras famílias. A próxima geração de ameaças não virá por canais militares tradicionais, Sofia continuou. Virá por famílias comprometidas, relações manipuladas e confiança explorada. Precisamos preparar para inimigo que arma amor contra nós. Após a apresentação, o general Torres se aproximou de mim em particular. Sua filha é notável. Nunca vimos capacidades analíticas assim. Ela passou por experiências que quebrariam adultos, respondi. Sofia aprendeu cedo que sobrevivência requer entender inimigos melhor que eles se entendem. A empresa que reconstruía das cinzas da traição de Benedita agora empregava mais de 200 especialistas e protegia infraestrutura crítica em múltiplos continentes. Mas mais importante, virara campo de treinamento para analistas jovens que entendiam que cibersegurança era fundamentalmente sobre proteger relações humanas em vez de só sistemas de computador. Sofia projetara a filosofia central da empresa. Segurança não é sobre erguer muros melhores. É sobre entender o que motiva pessoas a derrubá-los. Naquela noite, achei Sofia no laboratório dela,
trabalhando no que chamava Projeto Guardião, sistema de alerta precoce abrangente para identificar famílias sendo alvos de organizações criminosas antes que manipulação pegasse. Como vai? Perguntei. Melhor que esperado, Sofia respondeu, mostrando algoritmos que analisavam padrões financeiros, mudanças de comunicação e modificações comportamentais para prever quando alguém era mirado para recrutamento por criminosos. O sistema teria identificado vulnerabilidade da mamãe 18 meses antes de Bruno contatá-la, Sofia explicou. Procura padrões que indicam isolamento emocional, vulnerabilidade financeira ou suscetibilidade psicológica à manipulação. Estudei o trabalho da filha, reconhecendo tecnologia que poderia revolucionar proteção familiar. Você tenta prevenir outras crianças passarem pelo que você passou. Exato. Nenhuma criança deveria virar especialista em contra-inteligência para proteger a família. O trabalho de Sofia atrair atenção além de círculos governamentais. Universidades como a USP queriam estudar seus métodos analíticos. Corporações buscavam consultoria dela e agências de lei internacional pediam assistência com crimes financeiros complexos. Mas eu mais me orgulhava da decisão de Sofia de estabelecer a Fundação Benedita Oliveira, organização sem fins lucrativos que fornecia suporte para crianças cujas famílias foram alvos de organizações criminosas. Por que usar o nome dela? Perguntei quando Sofia propôs a fundação pela primeira vez. Porque o maior fracasso da mamãe foi não ver impacto das escolhas dela em outras pessoas, Sofia responderá. Essa fundação ajuda crianças a entenderem que não são responsáveis pelos erros dos pais, mas podem escolher como responder a esses erros. A fundação já ajudará dezenas de famílias a se recuperarem de esquemas variados de alvos criminosos, fornecendo suporte psicológico, assistência financeira e conselhos práticos de segurança. No aniversário de 16 anos de Sofia, dei presente que simbolizava quão longe viajáramos juntos. Réplica de A Arte da Guerra de Sun Tzu, encadernada em couro com o nome dela gravado na capa. Você dominou os princípios, disse. Mas mais importante, aprendeu a aplicá-los com sabedoria em vez de só estratégia. Sofia sorriu, segurando o livro que iniciará a jornada dela para entender conflito e proteção. Estive pensando em inscrições para a faculdade. A UFRJ tem programa que combina cibersegurança com relações internacionais. Você entraria em qualquer universidade do mundo, observei. Eu sei, mas quero estudar onde ajude a construir pontes entre tecnologia e psicologia humana. O futuro vai requerer gente que entenda ambos. Naquela noite, ao revisar relatórios de segurança no escritório de casa, Sofia se juntou com 2 xícaras de café. Ritual que desenvolvemos nas noites longas da guerra contra a organização de Ferreira. Pai, você já se pergunta como seriam nossas vidas se a mamãe fizesse escolhas diferentes? Considerei a pergunta, olhando para minha filha notável forjada no fogo da traição e emergida mais forte que qualquer um tinha direito de esperar. Acho que seríamos confortáveis, respondi. Seguros, comuns, sem graça. A traição de Benedita destruiu essa vida, mas também nos forçou a virar pessoas capazes de proteger outros de ameaças similares. Sofia assentiu pensativa. Analisei as famílias que ajudamos pela fundação. As crianças que se recuperam melhor não são as que fingem que o trauma nunca aconteceu. São as que transformam experiência em propósito. É o que você fez? Acho que sim. Não posso mudar que minha mãe escolheu um criminoso sobre a família, mas posso garantir que outras crianças não enfrentem a mesma escolha sozinhas. Olhei para Sofia, brilhante, compassiva e leal absoluta, e soube que ela se tornará tudo o que Benedita nunca pôde ser. Pessoa que entendia que amor requeria sacrifício, que família significava proteção, e que força vinha de servir algo maior que si mesma. Enquanto trabalhávamos em silêncio confortável, refleti nos dons inesperados que emergiram da provação. A inocência infantil de Sofia fora sacrificada. Mas no lugar crescerá a sabedoria que protegeria incontáveis famílias de predadores similares. Nossa vida suburbana confortável fora destruída. Mas construímos algo mais valioso. Parceria baseada em respeito mútuo, propósito compartilhado e lealdade inquebrantável. A traição de Benedita pretendia destruir nossa família. Em vez, revelar a força verdadeira do laço entre pai e filha.
Laço forjado não no conforto, mas no conflito, não na facilidade, mas na adversidade. Sofia, disse quieto, preciso que saiba que me orgulho de quem você se tornou. Não só habilidades ou conquistas, mas caráter. Você escolheu usar capacidades para proteger pessoas em vez de machucar, para construir em vez de destruir. Sofia olhou do computador. Seus olhos castanhos, tão como os de Benedita, mas cheios de lealdade em vez de egoísmo, brilhando de emoção. Aprendi com o melhor, pai. Você me ensinou que amor não é só sentimento. É compromisso de lutar pelos que importam. A mamãe nunca entendeu isso, mas eu entendo. À meia-noite se aproximando e preparávamos fechar o trabalho da noite, soube que nossa história chegará à conclusão natural. A guerra que começou com traição de Benedita acabará com o triunfo de Sofia. Não só sobre inimigos, mas sobre circunstâncias que poderiam tê-la destruído. Sofia Oliveira enfrentará o pior que traição humana podia oferecer e emergirá como guardiã, protetora e farol de esperança para famílias enfrentando ameaças similares. A menininha que dissera pai, não se preocupe. Eu resolvo. De fato resolvera. E fazendo isso, se tornará exatamente a pessoa que nosso mundo quebrado mais precisava. Nossa vitória era completa, laço inquebrantável, futuro ilimitado. A última risada, afinal, pertencia aos Oliveiras. Mas o escândalo público veio como golpe final. Com a sentença de Benedita e exposição da rede de Ferreira nas manchetes, Folha, Globo, Estadão, ela perdeu todo o status social. Amigas de alta sociedade a ostracizaram, chamando de traidor em rodas de chás e eventos de caridade no Clube Atlético Paulista. Seu nome virou sinônimo de humilhação emocional, a esposa que trocou família por ilusão criminosa, agora sozinha na prisão, sem visitas além de advogados. O julgamento transmitido ao vivo no YouTube e TV Justiça viralizou, com comentários ecoando decepção e perda de reputação que a deixava isolada para sempre. Foi o bastante para cativar, sem um pingo de violência física, só o peso social esmagador que quebrou o ego dela. Enquanto o escândalo se espalhava como samba no carnaval, eu e Sofia nos preparamos pro próximo ato. A mídia não parava, repórteres acampavam na porta, pedindo declarações sobre como uma família de São Paulo virara alvo de rede internacional. Mas focamos no essencial, garantir que resquícios da organização de Ferreira não nos alcançassem. Sofia, agora aos 13, coordenava com a ABIN para rastrear ativos remanescentes, usando algoritmos que ela mesma codificara para prever movimentos baseados em padrões de transações no Pix e transferências offshore. Pai, olha isso, ela disse uma manhã, abrindo o feed de dados. Um contato de Ferreira tenta acessar velhas contas da mamãe. Bloqueei, mas isso mostra que o rancor persiste. Respondi transferindo mais fundos para contas seguras e ativando firewalls extras na Giltech. O general Torres ligou logo depois. Gil, sua filha salvou outra vítima hoje. Uma família no Rio, similar ao nosso caso, esposa manipulada por golpista ligado a Ferreira. Graças ao projeto Guardião de Sofia, interceptamos antes do roubo. Orgulho inchou no peito, mas preocupação veio junto. Sofia trabalhava demais, pulando festas de escola para monitorar ameaças. Lembra do Corpus Christi? Perguntei, tentando leveza. Vamos para a procissão na Catedral da Sé, como família. Ela riu. Pai, você sabe que eu amo as tradições católicas, mas enquanto isso, veja, identifiquei padrão em comunicações criptografadas. Eles planejam difamação online contra nós para desacreditar a Giltech. Não deixamos. Sofia liberou contra-narrativa sutil, posts anônimos em fóruns de cibersegurança destacando como a empresa protegia famílias reais, com cases anonimizados de recuperações. A mídia virou, de escândalo pessoal para história de resiliência, com Sofia como prodígio anônima, a filha que salvou o pai. Mas o clímax veio numa noite chuvosa de setembro de 2024. Recebi alerta, tentativa de invasão cibernética na casa, vinda de servidor em Miami, ligado a ex-associado de Ferreira. Sofia agiu primeiro. Ativou o Honeypot, armadilha digital que parecia vulnerável mas logava tudo. Em horas, tínhamos provas irrefutáveis. O hacker, um ex-tenente de Bruno,
tentava vazar dados falsos sobre mim para manchar reputação. Em vez de revidar, Sofia alimentou desinformação, fez o invasor crer que acessara segredos da BIM, levando-o direto para uma operação conjunta PF-ABI no dia seguinte. Prisão ao vivo em rede nacional, sem tiros, só algemas e confissão televisionada. Enquanto o homem era levado, viu o rosto dele no feed, pânico puro, sabendo que caíra na armadilha de uma menina. Isso é pelo que tentaram fazer com a gente, Sofia murmurou. Não machucamos ninguém fisicamente, mas o escândalo dele, exposto como traidor de confiança, perdendo contatos e liberdade, ecoa o que a mamãe sentiu. A mídia comeu, golpista pego por prodígio de 13 anos. Benedita, na prisão, viu pelo noticiário interno, rumores diziam que chorou, confrontada com o paralelo humilhante de sua própria queda. Mas o desenvolvimento não parou aí. A Fundação Benedita cresceu, agora com parcerias da UFRJ para treinar jovens em detecção de manipulação emocional. Sofia palestrou num seminário sobre futebol e família, como o esporte une, mas predadores exploram laços fracos, como torcidas rivais em clássicos Palmeiras-Corinthians. Recebemos convite pro Maracanã pro jogo Brasil-Argentina, mas Sofia priorizou: pai, vamos pro Rio só se for para lançar alerta sobre golpes em eventos como o Carnaval. Lá fomos, misturando prazer e propósito. No meio do samba na Sapucaí, Sofia flagrou padrão suspeito, um grupo de amigos aproximando mulheres solitárias, eco de tática de Bruno. Relatou anonimamente para a polícia, 3 prisões discretas, evitando drama, mas salvando potenciais vítimas de humilhação similar à de Benedita. De volta a São Paulo, o general Torres promoveu Sofia a consultora júnior oficial. Você construiu o legado, disse ele. De traição para triunfo. Mas o clímax emocional veio numa visita virtual à prisão, permitida pela BIM para fechamento. Benedita apareceu na tela, mais magra, olhos fundos. Gil, Sofia, ouvi sobre o que vocês fizeram. O escândalo do hacker, a fundação no meu nome. Lágrimas escorreram. Eu destruí tudo, e vocês reconstruíram melhor. Desculpem não ter sido forte. Sofia, voz firme e mais gentil, respondeu: mamãe, o escândalo que você causou nos humilhou publicamente, amigos viraram as costas, vizinhos fofocavam. Mas usamos isso para ajudar outros. Seu nome na fundação não é perdão, é lição, traição custa status, mas redenção vem de ações. Benedita assentiu, voz quebrada. Eu perdi tudo, família, respeito, identidade social. Vocês ganharam força. Isso é a verdadeira consequência. A ligação acabou, e Sofia se virou para mim. Pai, isso fecha o ciclo. O público sabe da traição dela agora, manchetes eternas no Google, mas sem ódio, só fato. Ela perdeu o pedestal de esposa perfeita, trocado por rótulo de lição viva. Chorei pela primeira vez, abraçando a filha. Você lidou com isso, como prometeu. E o gancho? O mundo assiste, cativado pela reviravolta emocional, sem um arranhão físico. Enquanto o ano de 2025 amanhecia, a Giltec assinou contrato com o governo para proteger eleições, usando lições da nossa saga. Sofia, agora ícone discreto, sonhava com USP para estudar inteligência artificial ética. O desenvolvimento nos levará do abismo à ascensão, com cliffhanger sutil, um e-mail anônimo de ex-aliado de Ferreira prometendo mais lições. Mas sabíamos, juntos, viramos qualquer página. Com um e-mail anônimo como sombra final, eu e Sofia fechamos o capítulo definitivo. Era fevereiro de 2025, véspera do Carnaval, e o ar de São Paulo cheirava a frevo misturado a tensão. O remetente, um suposto remanescente da rede de Ferreira, ameaçava vazar segredos da traição de Benedita para reabrir feridas públicas, fotos antigas, mensagens hackeadas, para nos humilhar de novo na mídia. Mas Sofia, com 13 anos e sabedoria de veterana, sorriu. Pai, isso é isca. Vamos transformar em armadilha final. Ela rastreou o IP até um cibercafé em Porto Alegre, ligado a um ex-contato de Bruno. Em vez de alertar PF imediatamente, Sofia plantou o gancho, respondeu com dados falsos sobre uma nova vítima, perfil fictício de empresária rica, eco de Benedita,
para atrair o predador. O golpista mordeu, marcando encontro virtual para negociar. Usamos isso para gravar confissão. Ele admitiu tentativas passadas de extorsão, ligando direto à rede desmantelada. A PF agiu, prisão pacífica no cibercafé, ao vivo em coletiva de imprensa. O homem, exposto na TV como último eco do escândalo Oliveira, perdeu tudo: emprego, família, reputação. Num instante de manchetes, golpista tenta reviver traição famosa, cai na rede de prodígio. Sem violência, só o peso social, ele chorou na TV, implorando misericórdia, ecoando a humilhação que Benedita sentirá no tribunal. A vingança? Perfeita, moderada, ele se tornou piada nacional, status evaporado como fumaça de samba, cativando a audiência com drama emocional puro. Enquanto o pó assentava, fomos pro Rio pro carnaval, não para fugir, mas celebrar. Na avenida, sob confetes e batucada, Sofia dançou pela primeira vez sem peso no peito. Pai, veja, transformamos dor em festa. A fundação lançou campanha ali, proteja seu samba da manipulação, alertando sobre golpes em multidões festivas. Dezenas de mulheres se aproximaram, agradecendo por evitar armadilhas similares à de Benedita. De volta, o general Torres nos visitou com notícia final: operação contra resquícios de Ferreira concluída. Graças a vocês, recuperamos 50 milhões de reais e salvamos 20 famílias. Sofia ganha medalha discreta da BIM. Ela riu. Prefiro feijoada em família. Jantamos assim, eu, Sofia e o avô Oliveira, contando histórias de missões passadas sem detalhes perigosos. Ele piscou para ela: você é a nova guardiã, neta. Meses depois, em junho, durante o Corpus Christi, caminhamos na procissão da Sé, velas acesas simbolizando fé renovada. Sofia carregava uma pela mamãe. Não perdoo tudo, disse, mas honro a lição. O escândalo público de Benedita, agora meme eterno de a traição que uniu uma família, servirá de farol, livros, podcasts, até episódio de novela inspirado, tudo neutro, focando resiliência emocional. A vingança culminou no desfecho social. Benedita, liberada condicionalmente após cooperação, reduzida para 8 anos, enfrentou um mundo sem o véu de perfeição. Amigas antigas a ignoraram em evento de caridade, jornais a citaram como exemplo de custo da ilusão. Ela escreveu carta para Sofia, lida em visita supervisionada: filha, 1 milhão que causei voltou para mim, perdi status, amigos, eu mesma. Mas ver você brilhar me redime um pouco. Viva sem rancor. Sofia respondeu: mamãe, a vingança não foi ódio. Foi expor verdades para que ninguém mais sofra o mesmo escândalo. Agora, reconstrua sozinha. Abraços, mas sem ilusões. Benedita chorou, mas assentiu, o fechamento emocional que ocava qualquer espectador, sem choque, só catarse. Hoje, em setembro de 2025, a Giltech é líder nacional, Sofia estuda na USP em programa acelerado, e nossa casa em Moema ecoa risos, não sussurros. O e-mail final? Uma carta de gratidão de vítima salva: vocês me pouparam da humilhação que Benedita viveu. A guerra acabou. Vencemos com lealdade, não punhos. E o Brasil assiste, inspirado.